pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Hoje nós teremos a nossa conversa sobre advérbios e locuções adverbiais. É uma aula que a gente preparou para o 7º ano, nessa semana de 10 a 14 de agosto. Aqui, pessoal, para início da nossa conversa, eu gosto muito de mostrar que dentro da palavra advérbio, ou durante a pronúncia da palavra advérbio, ou adverbial, né, da locução adverbial, eu consigo quase identificar a palavra verbo. E por que essa associação vai nos ajudar? Porque tanto o advérbio quanto a locução adverbial se referem, primeiramente, né, elas vão se referir a alterar, ampliar o sentido, né, ou uma mensagem que é transmitida pelo verbo. Por isso que eu costumo pedir para que vocês prestem atenção. Advérbio e adverbial. Existe ali praticamente a palavra verbo dentro dessas duas. Existem outras duas classes que a gente vai ver em seguida, mas o verbo é a principal delas, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, através desse exemplo, o que seria um advérbio, tá? Os alunos fizeram a experiência cuidadosamente. Eu destaco ali o advérbio de modo. Como eu sei que esse advérbio é de modo? Porque eu poderia ter dito assim: os alunos fizeram a experiência, ponto. É bem diferente de dizer os alunos fizeram a experiência cuidadosamente. Através dessa palavra destacada, que é o advérbio, eu trago informações novas para este verbo. Então, não é apenas fazer, é fazer cuidadosamente. Tudo bem? E aí eu mostro para vocês qual é a diferença, então, da locução adverbial. Ela é um conjunto de palavras, ou pelo menos duas palavras, que têm o valor de uma determinada classe. Nesse caso, eu vou ter a combinação de duas palavras com o valor de um advérbio. E aí eu vou chamar esse conjunto que tem valor de um advérbio de locução adverbial. Percebam que eu vou falar a mesma coisa, só que agora usando uma locução adverbial. Os alunos fizeram a experiência com cuidado. Com cuidado é cuidadosamente, só que agora eu usei duas palavras, tá? Então agora eu tenho uma locução. Então, lá em cima eu tenho advérbio e no segundo exemplo, começando ali pela preposição, porque a locução adverbial sempre vai começar com uma preposição de, em, entre, com e outras. Então, eu tenho aqui a locução adverbial, tá? Com valor de advérbio. Dito isso, pessoal, eu preciso mostrar para vocês que tanto o advérbio quanto a locução adverbial, eles vão ter para a gente alguns valores, tá? Ela pode possuir valor semântico. Semântico é o quê? Sentido. Ela pode ter sentidos diferentes. Ela possui valor morfológico. Para a gente conhecer um advérbio ou uma locução adverbial, eu vou reparar na estrutura, como essa palavra é formada. E possui valor sintático, ou seja, qual é a função realizada pelo advérbio ou pela locução adverbial numa sentença? Qual é a importância dela? O que ela faz? Beleza? Então vamos lá. Aqui, quando a gente fala em valor de advérbio, eu vou explicar mais detalhadamente um pouquinho cada um deles. Como eu falei, valor semântico tem a ver com sentido. Qual é o sentido dos advérbios ou do advérbio que está naquela sentença? Eu posso dizer, gente, que o sentido é o seguinte: o advérbio pode modificar, como eu mostrei para vocês lá na frase, né, do cuidadosamente. Fazer é diferente de fazer cuidadosamente. Então, o advérbio ele pode modificar ou ampliar o sentido de algumas palavras, indicando circunstâncias de tempo, modo, lugar, negação, afirmação, dúvida e muitas outras. A gente vai focar principalmente nessas que a gente vai trabalhar nesta videoaula, mas existem outras circunstâncias muito interessantes que a gente ao longo do tempo vai aprendendo. Tudo bem?
quanto ao valor morfológico, que diz respeito à estrutura, à formação das palavras, né? Que sejam agora advérbio e locução adverbial. O que eu posso dizer? Para eu reconhecer um advérbio, ele não flexiona em gênero ou número. Ou seja, eu vou ter o advérbio, um advérbio vai servir para todos os momentos. O que eu quero dizer com isso? Ele não vai ter escrita no masculino ou feminino, nem no singular e plural. Tudo bem? Portanto, é o que a gente chama de palavra invariável. Se ele não varia, ele é invariável, tá? Existem algumas regrinhas aí, algumas exceções para essa regra, mas não vão ser importantes para a gente no momento, tá? Para todos os efeitos, a gente tem o advérbio reconhecido tradicionalmente como uma palavra invariável. Então, existem sim, né, atualmente, de acordo com os estudos, algumas exceções, mas são muito raras, então a gente não vai focar nisso agora. Coloquem na cabecinha de vocês que o advérbio é invariável. Então, em qualquer sentença que eu estiver escrevendo, se a estrutura daquele advérbio, se a escrita dele é daquela maneira, eu não vou precisar me preocupar em mudá-lo dependendo da sentença que eu esteja escrevendo. Ele vai ficar sempre da mesma forma, tá? O valor sintático, gente, que é muito importante, diz respeito à função. Para que serve o advérbio, tá? Qual é a função dele? Ele se refere a um verbo, principalmente, como eu falei, pode se referir também a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, o nosso advérbio ou locução adverbial, ele pode alterar 3 palavras: o verbo, adjetivo ou um outro advérbio, tá? Isso é muito importante. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de uso do nosso advérbio ou locução adverbial. Neste caso aqui, eu tenho o advérbio bem, que está destacado. Durante a palestra, a garota falou bem. Depois da palestra, a garota sentiu-se bem feliz. Por que eu trouxe 2 exemplos com esse mesmo advérbio para vocês? Porque aqui vocês vão ver que lá em cima, no primeiro exemplo, eu estou dizendo que a garota falou bem, então é o modo como ela falou. E embaixo, depois da palestra, a garota sentiu-se bem feliz. Eu estou mostrando uma ideia de intensidade. Então, a gente percebe aqui, pessoal, que o mesmo advérbio pode apresentar circunstâncias diferentes, tá? É aquele valor que a gente conversou ali com vocês, né? A gente mostra ali que a semântica, que mostra os sentidos, né? A gente descobre que o advérbio, não só outros advérbios diferentes podem ter sentidos diferentes, mas às vezes até o mesmo advérbio, dependendo do contexto, da frase ou sentença em que ele está, ele pode trazer para a gente, tá, ideias diferentes, circunstâncias diferentes. Até aqui tudo bem? Então vamos continuar. Nesses 2 exemplos agora, a garota ficou meia preocupada antes da palestra. A garota ficou meio preocupada antes da palestra. Aqui eu já cheguei de cara riscando lá a palavra meia. Por quê, gente? Ainda que a gente tenha uma tendência a escrever meia, já que o sujeito é a garota, né? Ah, a garota ficou meia preocupada. A gente não vai fazer isso, porque a gente está percebendo, e a gente conversou sobre isso, que o advérbio será invariável, ou seja, não importa se quem ficou meia uma mulher, um homem, né? Ou alguém do sexo feminino ou masculino, não importa. A garota ficou meio preocupada. E isso vai funcionar por quê? Porque o advérbio, de regra geral, é invariável. Até porque aqui a gente tem um erro grave, tá? Meia eu vou usar em algumas vezes? Sim. Meia pode ser substantivo, né? O par de meias que eu uso. E meia também pode ser numeral. Só que enquanto numeral, ele, tá, significa metade. Aqui, nesse contexto, eu não quero dizer que a garota ficou metade preocupada antes da palestra, concordam? Eu quero dizer que ela ficou um pouco. Então, meia, eu posso usar meia, por exemplo, para uma jarra de suco. Eu quero meia, significa que eu quero metade. Meia garrafa de água, eu quero metade da garrafa de água, então eu quero meia garrafa de água.
Agora, a gente ou alguma situação não é meia, é meio, porque a gente não está quantificando, eu não estou contando em quantidades nem em partes, tá? Quando eu digo que a garota ficou meio preocupada ou o garoto ficou meio preocupado, significa que tanto a garota quanto o garoto ficaram um pouco preocupados. Então, quando eu usar meio, né, que mostra o modo, né, como eu estou preocupada, ou como alguém está preocupado, eu sempre vou lembrar de um pouco. E esse um pouco eu vou escrever sempre meio e nunca meia, tá? Meia eu vou usar sim para me referir a substantivos femininos, tá? Que estejam pela metade. Como a gente falou o exemplo da garrafa e da jarra de suco. Tudo bem? Garrafa sendo feminino e jarra sendo feminino, aí eu vou dizer, eu quero meia garrafa de suco, eu quero meia garrafa de suco ou meia jarra de suco, tanto faz, beleza? Vamos lá então. Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês agora como a gente vai analisar o advérbio de modo sintático. Qual é a função do advérbio? O advérbio pode se referir, como a gente conversou, a três palavras. Principalmente o verbo, olha o exemplo lá em cima. O primeiro exemplo, a garota pesquisou muito. Ela não apenas pesquisou, ela pesquisou muito. Tá? Então, eu tenho ali o advérbio muito se referindo ao verbo pesquisou. Tenho ali agora, a garota estava muito feliz. Ela estava feliz? Não, ela não estava apenas se sentindo feliz, que é um adjetivo. Ela estava muito feliz. Então, agora eu tenho o advérbio muito, o mesmo advérbio, modificando, alterando, ampliando um adjetivo. E no terceiro exemplo, eu tenho ali, a palestra acabou muito tarde. Tarde é advérbio de tempo. A palestra acabou tarde. Eu poderia dizer a palestra acabou. Então, eu fui lá e acrescentei um advérbio de tempo. A palestra acabou tarde. De repente, eu tive vontade de acrescentar mais um advérbio para modificar aquele que eu já tinha acrescentado. Então, a palestra não apenas acabou tarde, ela acabou muito tarde. Então, ali eu tenho mais uma vez o advérbio muito, que é um advérbio de intensidade, modificando outro advérbio. Tudo bem? Então, como a gente falou, modifica verbo, modifica adjetivo e modifica advérbio também. Beleza? Aqui, pessoal, tenho duas dicas muito importantes para vocês. Alguns adjetivos podem se tornar advérbios de modo. Exemplo, aqui eu tenho um homem alto da plateia falou durante a palestra. Aqui eu tenho destacado o substantivo homem, né? E tenho alto, que é o adjetivo ou qualidade deste substantivo homem. Nesse caso ali, eu tenho alto como adjetivo, beleza? O homem era alto. Outro exemplo, ela não escreveu o texto errado. Eu tenho ali o adjetivo errado, qualificando o texto. Então, errado é uma qualidade, né, um adjetivo para texto. Eu vou usar essas duas palavras, esses dois adjetivos agora, se relacionando, se referindo ao verbo. Exemplo, um homem da plateia falou alto durante a palestra. Então, de que modo ele falou? Alto. Nesse exemplo destacado de rosa aqui, eu não tenho alto mais como um adjetivo. Por quê? Agora ele não se refere ao homem, tá? Não é o homem que é alto nesse exemplo. Agora é o modo como ele falou. Alto, neste exemplo agora, se refere ao verbo falou, tá? Ele falou alto. De que modo ele falou? Alto. Então, nesse exemplo, agora a palavra alto não é mais adjetivo. Ela é um advérbio e se refere ao verbo falou. De que modo ele falou? Falou alto. Próximo exemplo, ela não escreveu errado o texto. Agora não é mais o texto que está escrito errado ou não está escrito errado. Ela não escreveu errado. De que modo que ela não escreveu? Errado, tá? A palavra errado agora é advérbio
porque se refere ao verbo escrever e não mais qualificando a palavra texto, ao substantivo texto. Tudo bem? Então, eu tenho agora a palavra alto como advérbio e também a palavra errado como advérbio. Outra dica importante: nem todos os advérbios terminados em mente serão advérbios de modo. Aqui acontece um erro porque muitos advérbios terminados em mente trazem para a gente a ideia de que é um modo como algo se realizou, tá? Então, existia um mito, né, uma crença de que a maioria ou de que todos os advérbios terminados em mente eram advérbios de modo. Então, eu quero mostrar para vocês que, apesar de ser muito comum eu encontrar advérbios de modo terminados em mente, nem todos serão, tá? Aqui eu tenho: o aluno estuda cuidadosamente, que foi um exemplo, né, de advérbio que a gente já usou aqui. Ali sim, cuidadosamente é o modo como esse aluno estuda. Aqui, tranquilo, terminou em mente e é advérbio de modo. Agora vamos observar aqui: o aluno está completamente preparado para a avaliação. Será que é modo? Pode trazer para a gente a ideia de modo, mas prestem atenção. Ele está completamente. O que é algo completo, pessoal? Se vocês forem pensar aí em ideia de, né, mentalizar isso, uma imagem de algo completo, vocês conseguem pensar no nível, até que ponto isso está completo, né? E acaba sendo uma quantidade. Então, aqui, tá? Eu tenho um advérbio de intensidade. O quanto ele está preparado, né? Até que ponto ele está preparado? Qual é o nível? Então, a gente pensa em intensidade, tá? De que, né, a gente pode até pensar na ideia de modo, sim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque nesse caso, algo que está completo, né, a gente pensa em quantidade, tá? Em intensidade. No próximo exemplo, a avaliação será fácil, provavelmente. A palavra provavelmente termina em mente, mas aqui ela traz para a gente uma circunstância de dúvida. Então, ela é um advérbio de dúvida. E o último exemplo: atualmente, bons alunos estão se dedicando ainda mais. Atualmente, dá ideia de quê? De tempo. Tudo bem? Para fechar, eu vou pedir que vocês realizem um pequeno exercício de pesquisa fazendo as anotações no caderno. Pesquise advérbios e locuções adverbiais que indiquem as circunstâncias pedidas, que são essas mais comuns no nosso dia a dia, tá? Então, eu pedi afirmação, negação, modo, tempo, lugar, dúvida e também intensidade. Tudo bem? Sugestão para a gente organizar o caderno: imaginei uma tabelinha que vocês possam ali colocar. Não é obrigatório vocês pesquisarem por quantidade. Eu tenho que fazer 5. Não. Vocês encontrando ali uma quantidade de verbos suficientes, pelo menos 3 exemplos, tá ótimo. É para que a gente aprenda a identificar e também conseguir perceber quais são as circunstâncias que esses advérbios ou locuções adverbiais trarão para a gente, tá? Atenção também, principalmente, às locuções que vão ser formadas por mais de uma palavra. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada!